Veja no ICL Notícias, segunda edição. Intentona golpista! Gracias, pueblo boliviano! Golpistas bolivianos na cadeia. Depois de general, 17 são presos por tentativa fracassada de golpe. E cresce o movimento pela cassação do deputado Ricardo Salles. Quem incentiva um golpe de Estado não vai ser afastado cautelarmente? Por apoio às ações contra a democracia na Bolívia. E que não aceitamos mais ditaduras de golpes na América Latina. Na mira da Polícia Federal e na lista da Interpol. O pedido de prisão contra ex-dirigentes das Americanas envolvidos na fraude bilionária da empresa. Violência, pornografia infantil e abuso contra mulheres. Ele tinha alguns métodos de tortura emocional também. As acusações contra o filho do guru da extrema-direita, Olavo de Carvalho. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Já estamos aqui nos estúdios do ICL Notícias, segunda edição, ao vivaço. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é quinta-feira, 27 de junho de 2024. Já estamos chegando na véspera de sexta, gente, mas hoje foi mais um dia recheado de notícias. Já vou dar boa noite para os meus queridos colegas de bancada. Ele voltou, Chico Sá. Boa noite, Gabi. Boa voltou noite, de visual Rodrigo. novo, hein, Boa Rodrigo? noite, comunidade. Eu dei um famoso tapa no telhado, né? O barbeiro comigo ganha a vida fácil, né? Porque, pô... O meu também, cada vez mais fácil, pra falar a verdade. Boa noite, Rodrigo. Rodrigo Viana aqui com a gente mais uma vez. Daqui a pouquinho ele vai fazer a abertura dele, mas a gente tem alguns destaques aqui na abertura desse programa. A gente vai falar sobre a repercussão, né? Um dia depois dessa tentativa de golpe na Bolívia. Quem se manifestou a respeito disso em massa foi a extrema-direita, né, Chico Sá? Prova que a gente deu muita moleza. Eu digo, o Brasil está dando muita moleza a esse povo. General não foi preso ainda. O Ricardo Salles celebrou o golpe, achando que os generais bolivianos tinham mais coragem do que os generais brasileiros. Então, essa gente tira essa onda, por quê? Falta punição. E isso vem lá de 64, no 8 de janeiro repete e nada. Só prenderam até agora a turma da quebradeira. Falta o chefe. É isso. Exatamente, a gente traz também a advogada Maíra Réquia, nossa parceira aqui no ICL Notícias, para falar sobre a campanha Fora Salles. Você que está acompanhando aqui o nosso canal, já está acompanhando desde cedo. O Ricardo Salles ontem fez uma postagem seguindo justamente essa manifestação golpista na Bolívia, né? Esse movimento golpista quase gerou um golpe de Estado, não fosse a resistência não só do presidente, como também da população local. Ela vem aqui conversar com a gente a respeito disso, o que pode ser feito a partir dessa campanha, né, Rodrigo? A gente mostrou ontem, né, ontem um jornal, um noticiário feito em cima dos fatos, e mostramos essa postagem do Ricardo Salles, estupefatos, assim, com a cara de pau, com a coragem, é isso que o Chico falou. Tem essa coragem, com muitas aspas, porque não teve punição. Então fica comemorando o golpismo no país dos outros, insuflando. E aí a gente tem um abaixo-assinado que já bateu em mais de 150 mil assinaturas pedindo que ele seja responsabilizado. Fora Salles, fora todos os golpistas, mas personificado nesse momento no Ricardo Salles, que está tirando onda com a democracia, está fazendo de conta que não houve também uma tentativa de golpe aqui no Brasil, ou ao contrário, sabendo que teve a tentativa, não aconteceu nada, tirando onda, dizendo, lá eles são corajosos, aqui faltou os nossos militares irem adiante no golpe. Está insuflando o golpismo. Então, importante, vamos falar já sobre isso, né, Gabi? A gente já superou 160 mil assinaturas até o momento, daqui a pouco a gente atualiza. Beleza, eu já assinei, estou lá, já mandei. Aí a gente tem até acesse forasalles.com.br, Salles com 2 L's, né? Para poder fazer a assinatura se você ainda não fez, mas a gente vai tratar a respeito disso ao longo do programa também. O Guilherme Amado também vem falar de uma reportagem investigativa
da coluna dele, publicou hoje, fresquinha, detalhes de uma acusação contra um dos filhos do Olavo de Carvalho, o guru da extrema-direita, que está sendo acusado de assédio. Tem depoimentos fortíssimos que a gente vai trazer Mais aqui. Mais do que assédio, violência sexual mesmo. É, violência sexual. E inclusive envolvendo pedofilia, pelo menos imagem e tal. Um assunto pesado, daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. Isso, né, e trazer os detalhes também de tudo isso. Mas a gente vai começar falando sobre a repercussão das manchetes na imprensa em relação ao presidente Lula, mais uma vez, né, Rodrigo? A gente tem falado tanto sobre isso aqui. Ontem até, isso passou meio batido, o Lula deu uma entrevista, mais uma dessa série que ele está fazendo, ontem ele deu uma entrevista para o UOL. Não foi para a rádio, mas foi num esquema quase rádio, assim, né? Deu uma entrevista para o UOL, falou bastante de economia. E, para variar, a fala do Lula deixou o mercado nervoso. Sabe aquela frase? A culpa é do Lula. A culpa é do Lula. O dólar subiu, a culpa é do Lula. Logo depois da entrevista, essa era a manchete da Folha de São Paulo, que nós vamos recuperar agora aqui, associando a alta do dólar no Brasil à entrevista do Lula para o UOL. Olha aqui a manchete. Dólar dispara e atinge 5,51 após fala de Lula sobre corte de gastos. A moeda norte-americana fecha em seu maior valor nominal desde janeiro de 2022. É a manchete da Folha de São Paulo, que também é do grupo UOL. Importante, né? É um fato, o dólar subiu. Acontece que não foi bem assim. A subida do dólar aconteceu antes da entrevista começar. A gente tem um gráfico que mostra exatamente isso. Então, a culpa é do Lula. Mas vamos ver o gráfico da subida do dólar? De fato, ele subiu. Ninguém está brigando com os fatos. Né? É o gráfico anterior, por favor, primeiro, gente. O gráfico anterior ali. Esse mesmo. A gente percebe que aqui, 7 horas e 57 minutos de ontem. 7 horas e 57 minutos da manhã de ontem. E aí, o dólar começa a subir. A entrevista do Lula foi só às 9 da manhã. Portanto, já havia o dólar em alta. Ele sobe mais um pouquinho, ele baixa quando começa a entrevista, depois oscila, depois sobe mais um pouquinho. De fato, o dólar fechou num valor alto, um valor recorde. Mas, como é que você pode associar a subida do dólar à fala do Lula, que, repito, começou às 9 da manhã no UOL, se o gráfico mostra que o dólar já vinha subindo antes? Então, tem uma manipulação aí. Você mistura verdade, realidade, que o dólar subiu. Você mistura outra realidade, o Lula falou, precisa ver se tem que cortar gasto mesmo, ou se nós temos que aumentar a arrecadação. Foi a fala dele, né? Está fazendo esse debate, porque os setores neoliberais têm que cortar saúde, educação, mas não querem mexer nos juros. E os juros ajudam a impactar as contas públicas, porque o governo gasta mais para rolar a dívida dele quando os juros estão altos. Mas eles querem cortar no chamado gasto de saúde, gasto de educação, e o Lula briga o tempo todo com isso, faz esse debate. E ele fez, a partir de 9 da manhã, só que o dólar já vinha subindo antes. Há outros fatores para a subida do dólar. Vamos aqui agora para aquele segundo gráfico, que mostra também isso. Depois ele até dá uma redução, tá vendo, gente? Aqui, aqui já é 9,15. Ele sobe mais um pouquinho, depois ele cai, sobe. Ele termina até um pouquinho abaixo do que estava às 9,15. Né? Aqui, às 10h30 da manhã, quando termina a entrevista do Lula. Então, você percebe que o pico de subida do dólar foi anterior à fala do Lula. O que aconteceu? O dólar subiu não só porque o Lula falou, aliás, não foi porque o Lula falou, basicamente. Ele subiu em vários países do mundo. Nós temos um outro quadro aqui mostrando o dólar se valorizando em relação a outras moedas em vários países do mundo. Está aqui, todos que têm essa flechinha verde é porque houve subida do dólar em relação à moeda local. Austrália, dólar australiano, subiu um pouquinho, né? Tem outros aqui, Canadá, Suíça, né? O real, onde é que está? Está aqui, De fato, o real subiu. E foi, entre aquelas moedas que subiram, foi a que subiu um pouquinho mais, 1,12%. Mas não dá para atribuir a alta do dólar apenas à fala do Lula. Isso é um cerco ideológico e político, porque os setores empresariais e midiáticos querem juros altos, querem justificar juros altos, querem dizer assim, o governo não tem responsabilidade fiscal. E aí não bate com o que está acontecendo na realidade. Por quê? Foi divulgada a inflação, agora, a prévia de junho,
inflação controlada, dentro da meta, com o Paulo Guedes, que era o queridinho do mercado, estourou a meta o tempo todo e ninguém fez carnaval nenhum. Então, é uma manipulação dentro desse cerco midiático, político, ideológico ao Lula, que, aliás, respondeu, falou sobre isso tudo, publicou uma mensagem hoje no Twitter, no antigo Twitter, olha o que diz o Lula. Ontem, depois da minha entrevista ao UOL, saíram manchetes dizendo que o dólar tinha subido por causa da entrevista. Os cretinos, o Lula pegou pesado, os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista, que é o que nós mostramos aqui, um gráfico recuperado pela nossa equipe, pela nossa direção aqui. Tem um outro print aqui legal, vamos ver, a nossa direção sugere aqui trazer um outro aqui para a tela. Esse aqui do Lula que nós estamos mostrando, né? Exatamente esse que eu já estou mostrando. Isso mesmo. É outra assunto. As pessoas que ficaram... Desculpa, gente. Pessoas que ficaram apostando em derivativos, apostando contra o real, vão acabar perdendo dinheiro e quebrando a cara. Eu não voltei a ser presidente para dar errado, voltei porque tenho consciência e sei que esse país vai dar certo. Valeu, é que eu tinha virado bem na hora que trocou ali a tela. Então, são duas falas do Lula, dialogando com tudo isso que a gente vinha contando aqui. Trouxemos os gráficos, mostramos... E o presidente Lula também falou sobre isso. Agora, o Chico, Gabi e todas e todos que nos acompanham, essa história de a culpa foi do Lula, olha, isso é antigo no Brasil, hein? Eu vou agora fazer uma sessão de arqueologia jornalística, pedir licença aqui. Pô, tô esperando isso, cara. O Chico está esperando desde o começo. A melhor coisa de hoje. Eu trouxe a minha coleção de jornal antigo, porque eu sou desses, viu? Lá na eleição de 1989, eu guardei os jornais da época. Olha a manchete na véspera do segundo turno, Lula contra Collor. Eu vou colocar aqui para essa outra câmera, inclusive. Lula contra o Collor. O Lula começou a encostar nas pesquisas no segundo turno. Aí qual era a manchete do Jornal da Tarde, que era um jornal, não existe mais, né? Do Grupo Estadão. O dólar explode. Foi Lula, para causar um medo nos empresários, dizer se o Lula ganha a eleição, a economia acaba, vai tudo explodir. Então, é o famoso, o dólar explode, foi Lula. E olha as submanchetes que eu vou trazer aqui também, ó. Radicalização do PT no comício do Pacaembu. A violência dos petistas marcando a campanha. A reforma agrária do PT vai atingir 40% das terras. Então, era o combo completo, Chico. Era o combo do pânico, né? Pânico. Vamos instalar o pânico para Lula não ganhar essa eleição. Aqui, peraí, gente, deixa eu baixar um pouquinho. Isso, porque é aqui que interessa, ó, essas manchetes aqui de cima, ó. Então, pânico na economia, o dólar explode. Pânico, violência do PT, o partido violento e tal, que perigoso, a invasão de terra, tudo igual, reciclaram quase nada. Quando a gente vai para a manchete interna, a gente folheia algumas páginas aqui, e vai para a manchete interna, é a próxima que nós temos aí, até colocar no telão já, se quiser, adiantando. Olha o que nós temos aqui, ó. Moratória argentina, moratória... Não é essa, gente, é a anterior ainda, do Jornal da Tarde. Essa que eu estou aqui na mão, ó. Moratória argentina e Lula agitam ouro e dólar. Olha isso, gente. Então, aquela manchete, foi o Lula, o dólar subiu, foi o Lula. Aqui era desenvolvida a tese toda, né, de que... E aí o pânico, teve moratória na Argentina, se o Lula ganhar vai ter moratória. E aí o que acontece? Ganha o Collor e o Collor fica com o dinheiro de todo mundo, né? O pânico todo que espalharam contra o Lula. Pega toda a grana... Quem tinha dinheiro no Brasil amanheceu sem um centavo, tudo o confisco medonho, gente se suicidou, gente ficou doente, muita gente perdeu o rumo, porque o Collor vem com tudo que eles diziam que ia acontecer com o Lula. E é engraçado, gente, porque, só para repetir, essa manchete aqui, o dólar explode, foi Lula, é do dia 12 de dezembro de 1989, faltando 5 dias para a eleição, né, para a eleição que o Collor ganharia. Eu fui buscar como é que estavam as pesquisas aqui. Estava um ponto só separando Lula e Collor. A última pesquisa antes da eleição era essa aqui, aí vou trocar de jornal, agora sim é a Folha de São Paulo, né, aqui, ó. Isso, ó. Apenas um ponto separa Lula de Collor, dizia a Folha de São Paulo. Então havia um pânico entre empresários. Imagine, é um partido socialista, vão invadir as casas, invadir as terras. Houve um verdadeiro pânico entre os empresários, entre os setores de direita. Aí correram para espalhar que a economia ia naufragar se o Lula ganhasse e espalhar também
pânico com invasão de terra, invasão de casa e pânico moral. Adivinha qual é o tema que trouxeram na véspera de eleição de 89? Os mais antigos vão lembrar. Aborto. O Lula e o aborto. Foram entrevistar, a campanha do Collor levou para a televisão, faltando 3 dias para a eleição, uma ex-namorada de Lula, né, dizendo que o Lula queria que ela tivesse feito aborto e ela não queria, enfim, para espalhar esse tema moral, mexer com a religiosidade, com a moral, que o Lula era quase um monstro, né? Era o depoimento de véspera de eleição. Está aqui, ó, na Folha de São Paulo, faltando 3 dias para a eleição. Então, o combo é o mesmo. O combo é pânico na economia, pânico moral, invasão de terra, o perigo, a esquerda é perigosa. É isso que fazem há muito tempo aqui no Brasil. E não foi só com o Lula, né, em 89, foi depois com o Lula, com a Dilma, foi no passado com o Vargas, com o Jango, né? Então, quer dizer, a elite econômica no Brasil, não é que ela não quer um governo radical, porque o Jango e o Getúlio eram fazendeiros, trabalhistas, mas fazendeiros, eram moderados, reformistas. E o Lula e a Dilma, a mesma coisa. Então, tem uma história golpista aqui no Brasil e de espalhar pânico contra qualquer governo que seja reformista. Né? Voltando agora para o nosso presente. É o que fazem com o Lula ultramoderado, o Haddad, trabalhista, social-democrata. Né? Fizeram com o Getúlio, fizeram com o João Goulart. Né? O Getúlio foi ao suicídio, o João Goulart foi deposto e eram moderados. Olha o João Goulart aí, o Jango, derrubado em 64. A mesma coisa, comunista, vai tomar as terras, que perigo, reforma agrária. Ele propunha reformas no Brasil, reformas de base. Aí com o Lula, em 89, perigoso, o dólar vai explodir e tal. Eles não suportam governos reformistas, não estou nem falando de revolução, de socialismo, governo reformista. É isso que não suportam no Brasil. E, de novo, isso está colocado aqui com esse pânico criado em relação ao Lula, totalmente fora da realidade. Então, eles não suportam um governo que seja reformista e que tenha projeto nacional. O Lula tem projeto nacional, como o Jango tinha. O Evo Morales e o Luiz Arce na Bolívia também têm projeto de independência nacional. Então, quando vem golpe no Brasil, na Bolívia, na Argentina, pode crer que tem a ver com isso. E aí nós estamos agora fazendo a ligação com o caso da Bolívia, porque é um governo também de centro-esquerda, moderado. Nada de radical, nada de radical. Mas tem um projeto, olha, o lítio vai ser da Bolívia, nós vamos processar o lítio aqui. Aí os Estados Unidos já crescem o olho. É só trocar lítio por petróleo, lítio por pré-sal, e você entende o que aconteceu aqui também em 2016. É a mesma história. E a mesma história, não é a mesma, né, mas reciclada, que vem do Jango, que vem do Getúlio Vargas. Tem até essa matéria aqui do site do jornal La Jornada, que trata exatamente disso. O Comando Sul e a guerra híbrida na Bolívia. Olha, é de abril essa matéria. E já tratava da ingerência dos Estados Unidos de olho no lítio na Bolívia. Lembra de alguns personagens lá dos Estados Unidos presentes em La Paz, né? Existe uma encarregada de negócios diplomáticos dos Estados Unidos, na Embaixada dos Estados Unidos em La Paz, chamada Debra Evia. Ela é especializada em agitação política para criar constrangimentos, revoluções coloridas, agitação, sabe? Então tem que ficar de olho. A Bolívia tem os problemas internos também, como a gente discutiu bastante ontem aqui. Essa disputa entre Evo Morales e o atual presidente. Mas daí tem gente aproveitando para enfraquecer o governo e a Bolívia, parceira agora da China, querendo ter um projeto independente em relação ao lítio, estão lá de novo, de olho. Os golpistas, a turma que não aceita um projeto independente. O povo foi para a rua e dessa vez derrotou o golpismo. Nós vamos seguir nesse tema agora, porque os golpistas aqui do Brasil ficaram ouriçados, acharam, opa, vai ter golpe na Bolívia, comemoraram. Foi debelado o golpe, mas nós tivemos botaram a cabeça para fora de novo para fazer esse discurso aí perigoso, né, Gabi? Muito bem, a gente vai voltar a falar sobre isso, Rodrigo, e agora a gente vai voltar os nossos olhares aqui para o Brasil, mas com base nessa tentativa de golpe que a gente estava conversando aqui. O abaixo-assinado que o ICL criou de manhã
A gente estava aqui Eu guardando os jornais. A mesinha aqui, está ajeitando, trazendo os jornais todos para a mesinha, exatamente. A gente criou de manhã, né? O ICL criou para propor a cassação do mandato do Ricardo Salles e já superamos as 160 mil assinaturas. Até a última atualização que eu tinha era essa informação, mas daqui a pouquinho, se a gente tiver atualização nessas assinaturas também, a nossa produção vai me avisar aqui. Em 5 horas, estamos com 164 mil agora, neste minuto. A gente superou em 5 horas 100 mil assinaturas. Então, foi uma iniciativa de abaixo-assinado, né, que se tornou muito grande em pouco tempo. Teve o maior número de assinaturas verificadas no Brasil, Chico Sá, num tempo muito curto. Olha só, a gente está vendo aí a manchete no nosso site, clnoticias.com.br. Para assinar, eu reforço, você tem que acessar o forasalles.com.br. E a gente aqui no ICL tomou essa iniciativa, aconteceu depois que o Ricardo Salles, deputado federal, foi para as redes sociais. Ele é ex-ministro do Jair Bolsonaro também, né? O ministro do passar boiada. É sempre bom lembrar da frase, né, que Ricardo Salles, que é tão famosa naquela reunião ministerial. E aí ele escreveu na rede social um tweet, né, no X dele, incentivando os golpistas que tentaram derrubar o governo da Bolívia. A gente tem aí o tweet que está aí na sua tela, né, fazendo um paralelo com as melancias, dizendo, eles têm culhões, né? Esse termo melancia a gente já explicou, mas vale sempre a pena a gente trazer mais uma vez aqui, porque foi um termo que pegou na extrema-direita, né, brasileira. Rodrigo? Brasileira, por conta do nosso 8 de janeiro, trazendo como referência os militares que passaram a ser considerados militares vermelhos, quer dizer, por dentro da farda, eles são vermelhos, na verdade, né? Como era um absurdo, né? Os comunistas. É porque a teoria da extrema-direita bolsonarista era assim, o povo se reuniu, fez aquele auê, e aí os militares entrariam em cena, os comandos, para desfechar o golpe. Nós esperamos os militares, eles não chegaram aqui. Eles não chegaram. E aí a extrema-direita ficou chamando esses militares, os comandantes que não aderiram inteiramente ao golpe, porque em parte eles aderiram, né? De melancias. São verde e amarelo só por fora, por dentro são vermelhinhos. Porque o plano era os tais dos kids pretos de Goiânia, eles tomariam toda a esplanada, os palácios, e estaria feito o golpe. Mas a gente tem que lembrar que nesse mesmo período aconteceram, derrubaram torres de energia elétrica. Assim, a tentativa de golpe ela foi muito longe. Não foi só o ensaio, só a minuta. Ela vai muito longe. Ela tem a quebradeira, ela tem a derrubada das torres de energia, que é uma reportagem do Lúcio de Castro. Terrorismo. Terrorismo puro. Então, extrema-direita. O golpe teve na beira, foi por pouco. Teve a Marinha, o almirante que comandava a Marinha aderiu. Garnier, né? Garnier, o Exército e a Aeronáutica não aderiram. E aí foram chamados, Gabi, a gente tem até aqui, desculpa te interromper, não, estava no meio mas o Braga Neto, que era o candidato a vice do Bolsonaro, teve uma troca de mensagens com um militar. Foi aí que se popularizou o termo, né? Exatamente, dizendo o seguinte, se referindo ao comandante da Aeronáutica, o Carlos Almeida Batista, como um melancia e traidor da pátria. Porque era um melancia, não topou o golpe até o fim. O Braga Neto usava essa expressão, que agora o golpista, o extremista, Ricardo Salles, retoma, Gabi, porque é tão grave. Só confirmando, né? Confirmando que havia um golpe em andamento. É isso. E o crime é a tentativa de golpe, porque se tivesse golpe, a gente não estava aqui nem falando nada. Exatamente. É isso, então seria o comandante da Aeronáutica, de acordo com essas informações, né, da Polícia Federal que vazaram, que seria o general Melancia, né, o Carlos Almeida Batista Júnior, que era o então comandante da Aeronáutica, seria o traidor da pátria, na visão, claro, da extrema-direita, que esperava que as forças dessem o golpe no dia 8 de janeiro, né? E também, quem também foi repreendido por não participar de um golpe de Estado foi o Marco Antônio Freire Gomes, vocês lembram dele, né? Que foi chamado de cagão, né, pelo Braga Neto. Pelo Braga Neto, muito Nessas palavras, exatamente. Abre aspas, fecha aspas para cagão. Braga Neto. Exatamente. Aí a gente teve, claro, manifestações também dos parlamentares progressistas, como o Glauber Braga do PSOL. Ele foi para as redes sociais, fez uma manifestação contra, né,
a manifestação do Ricardo Salles nas redes sociais, ele foi e gravou um vídeo. A gente tem esse vídeo do Glauber Braga. Vamos assistir agora. Deputados que incentivaram e auxiliaram a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro não foram responsabilizados. Chegou a hora disso acontecer. Nós temos que cobrar para que isso aconteça. Eu vou apresentar uma solicitação, uma representação à mesa diretora da Câmara dos Deputados pelo afastamento cautelar do senhor Ricardo Salles. Ou quer dizer agora que o afastamento cautelar é só para aqueles que são os inimigos de Arthur Lira. Quem incentiva um golpe de Estado não vai ser afastado cautelarmente? Vou apresentar essa representação e é fundamental que a gente cobre da mesa diretora a responsabilização e o afastamento desse golpista. Inclusive, essa resposta do Glauber Braga é importante, né? Tem uma reação a isso, mas sabe também quem da extrema-direita se manifestou além do próprio Ricardo Salles? Isso é fácil, né? É só a gente pegar uma lista aqui, né? Dos que mais se manifestam. Aí, a gente já está com ela aí na tela. Bia Kicis, deputada bolsonarista, a gente teve uma manifestação dela nas redes sociais em favor dessa tentativa de golpe na Bolívia. Ela comemorou uma fake news, só que depois ela foi lá e apagou esse comentário, né? Porque ela apagou porque ela postou graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque com uma foto do golpista, o general Zúñiga, que dizia assim, o general Zúñiga tomou o poder. Ele não tinha tomado, mas estava em vias de, né? Foi por pouco. E aí esse ela postou, ela comemorou. E esse povo ele vai liberar os presos políticos também, dizia nessa fake news, né? Não, porque ele chegou a propor isso. Era a conversinha. E esse povo sempre coloca Deus no meio, né? Tem um tom religioso na parada. O próprio Zúñiga, o general, ele espalha que ele ouve umas vozes, e as vozes de Deus fala no ouvido dele. Ele diz isso? Zúñiga? Sim, o Zúñiga tem um elemento religioso. É a mesma coisa, os mesmos elementos de golpista sempre apela para Deus, o uso criminoso, digamos assim, de Deus para fazer o que há de pior na história política, né, que é dar golpe. É horrível. Então, Bia Kicis, o Salles, que foi o principal, e está com abaixo-assinado pedindo o afastamento dele, com 160 mil assinaturas, o ICL puxando, né, ajudando a puxar esta campanha, o Glauber Braga indo para cima também, outros parlamentares de esquerda. Eu vi que tem até pedido já para a Procuradoria-Geral da República entrar nessa história, viu, Gabi? Tem. Mas antes disso, tem também a extrema-direita comprando teorias conspiratórias, fake news. Não foi só a Bia Kicis que foi lá dar esse retweet, né, repostar, dizendo, graças a Deus. Tem outra história também, que é uma tentativa, o que se diz, né, a extrema-direita está rolando nas redes sociais. Se você for lá no submundo bolsonarista, uma das fake news que está rolando é que essa tentativa de golpe ontem na Bolívia foi uma armação, como se fosse uma armação do próprio presidente Luiz Arce. Presidente Luiz Arce. Exato, e também a mando do Evo Morales, que é adversário do Arce nas eleições. Então é uma loucura completa. Mas sabe por que isso, Gabi? Porque ontem a gente mostrou tudo aqui ao vivo, né, Chico? A tentativa de golpe, depois a retomada do Palácio, a entrevista coletiva e tal. Aí, no começo da noite, já 9 da noite, tem a prisão do Zúñiga. Os bolivianos foram rápidos, o governo mandou prender o general golpista. No momento em que ele estava sendo preso, os repórteres chegam e ele fala, olha, isso que eu fiz, na verdade, houve um pedido do presidente para que eu tomasse algum tipo de atitude. Ele deixa essa dúvida no ar. Não se sabe com que interesse. Então, essa fala do Zúñiga foi usada pela extrema-direita na Bolívia. Eu vi vários posts também da extrema-direita boliviana e da extrema-direita brasileira com essa teoria. O Arce, o presidente, encomendou um golpe fajuto para melhorar a popularidade dele. Teria sido isso. E aí o Eduardo Bolsonaro foi para as redes sociais fazer um aceno justamente a essa postagem fake, né? Ele aderiu a essa narrativa conspiratória. Então, ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo: boliviana Anelin Soares alerta, presidente Arce encenou golpe militar junto com seu amigo general Zúñiga, tudo atendendo a Evo Morales. Quer dizer, os adversários políticos em conluio e o presidente Arce, teria feito uma encenação. Na
verdade, aquele enfrentamento que aconteceu ali dentro do Palácio do Governo teria sido uma encenação. Essa é a teoria da extrema-direita, Chico. Eles usaram muito aqui no Brasil, no 8 de janeiro, que era uma armação, que era a esquerda que estava lá, era a esquerda infiltrada. Lembra que usaram que o Flávio Dino tirou as câmeras, tinha toda uma história parecida. Verdade. Era a infiltração da esquerda, era o PT que tinha dado o golpe. Assim, como, não, vamos derrubar o Lula, né? Sim. Não, era a teoria da conspiração, e o Eduardo Bolsonaro comprou essa teoria da conspiração. Por isso que é importante, né? Está dando argumento até para a direita boliviana. Ele chega a dizer que esse golpe que teria sido encenado foi uma maneira de evitar o verdadeiro golpe. O Eduardo Bolsonaro chegou a dizer isso, evitar o verdadeiro golpe militar que viria depois em defesa da democracia. Então, é uma elucubração gigantesca. O importante é que o general Zúñiga foi preso, ontem mesmo, preso e apresentado. A gente estava mostrando as imagens aí na tela, acho que era até bom colocar de novo aí na tela. A prisão dele é algo muito forte, né? Ele foi preso imediatamente. Gostaria muito que tivéssemos essa cena com o Braga Neto, por exemplo, no Brasil. Sim. Ameaçou. General enfiado até até a farda das medalhas, enfiado no golpe do Brasil. Sim. E nada. Então, eu acho que a gente está pecando com essa demora. Eu gostaria que essa cena se repetisse com o Braga Neto, com o general Heleno. A gente está pecando por ter... tudo bem, fomos rigorosos com a turma da quebradeira, que fazia parte, sim, do golpe, mas falta um general mais graduado nessa parada. Isso é o que faz com que Ricardo Salles faça esse gracejo aí. Foi uma provocação que ele fez, né? Agiu como um provocador barato. A diferença, eu diria, Chico, Gabi, é que esse que está na tela aí, o general Zúñiga, foi para o local do crime. Aqui no Brasil, aqueles que comandaram ficaram sentados nos seus gabinetes ou então se esconderam lá nos Estados Unidos, tomaram o avião antes e foram para os Estados Unidos e não deram a cara a tapa lá. Mandaram a bucha de canhão, o povo. Mandaram a bucha de canhão, como é próprio da elite matreira brasileira. Essa elite que fica só assim no bastidor. Lá não, o general foi pessoalmente, se colocou na cena do crime, porque era um crime contra a democracia. E aí foi apreendido, preso e vai responder. Se ele participou de uma encenação, como diz a extrema-direita, ele pagou com o cargo dele, com a história dele, e vai passar alguns anos preso. Porque a Jeanine Áñez, a golpista de 2019, está presa. Sim. Nesse momento. E o general, se ele era mancomunado, se era uma armação, por que uma das primeiras falas do general foi: soltem a Jeanine Áñez? Ele queria soltar a golpista de 2019. Que teatro é esse, né? Que teatro estranho é esse? Então, não colou. E o povo foi para a rua para defender a democracia. E aí nas nossas redes sociais, e claro, o Brasil tem que fazer isso, o próprio presidente Lula, os ministros dele fizeram diversos comentários, né, sobre o que aconteceu na Bolívia. É importantíssimo, mas é isso, né? A gente não pode também pecar com a nossa história e a gente tem que dar uma resposta rápida ao que aconteceu no 8 de janeiro, já passou da hora, né? Passou muito tempo. O chefe maior, né, o ex-presidente Bolsonaro, está leve, lindo e solto por aí, pelo amor de Deus. Exato. Precisa, senão... Olha, eu acho que uma declaração dessa, como a do Ricardo Salles, ela mostra todo o nosso descuido com isso. Ele fica encorajado numa hora dessa. Pois é, a gente está aqui também falando, claro, sobre todos os desdobramentos a respeito disso, o presidente Lula falando sobre isso. Mais para frente a gente vai trazer mais detalhes sobre essas falas, inclusive Mauro Vieira, o nosso chanceler aqui do Brasil, também falou, mas a gente vai trazer a nossa convidada, que é a advogada Maíra Reck, ela vai conversar com a gente, ela é presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, e ela vai conversar com a gente sobre essa campanha que está desde manhã aqui no ICL, rodando, que é o Fora Salles. Maíra, boa noite, sempre um prazer falar contigo. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Estava com saudade já. Boa noite. Também, alegria nossa, querida. Eu aproveito e te pergunto, qual que é a gravidade de um parlamentar, né? Alguém que ocupa um cargo de deputado federal, se posicionar dessa maneira nas redes sociais, publicamente, logo depois de uma tentativa de golpe num país vizinho? Eu reputo como sendo da maior gravidade que a gente pode mensurar dentro do que dispõe, inclusive, o Código de Ética Parlamentar do Congresso Nacional. Assim, não é factível que um deputado federal eleito num regime democrático comemore uma tentativa de golpe de Estado em outro país. E
ainda no cenário brasileiro que a gente tem, no que vocês estavam discutindo até agora, com relação ao 8 de janeiro, né, que as pessoas sequer ainda foram responsabilizadas. Então, acho que para além de quebrar o decoro parlamentar, porque não é isso que se espera de uma pessoa eleita, que tem que ter uma conduta exemplar, que fez um juramento de respeitar a Constituição, que tem que defender o Estado Democrático de Direito, além de ser muito grave no âmbito do decoro, isso acaba incitando o crime. Porque você tem uma grande massa de pessoas que estava envolvida aqui no Brasil no 8 de janeiro e que ainda apoiam essa tentativa de golpe, o que aconteceu, né? Que tentou ser feita aqui no Brasil. Então, acho que são duas esferas, no mínimo, de responsabilização, para além da esfera criminal. Eu acho que é muito necessário que o Conselho de Ética ele se manifeste, até porque a gente teve uma reforma nesse regramento, agora pode ser o próprio Conselho, através da mesa diretora, que parece que o Glauber já oficiou a mesa diretora tomando conhecimento, e acho que isso é um caso público e notório, está em todos os jornais, em todos os veículos de comunicação, essa manifestação de Ricardo Salles, a mesa diretora mandando isso para o Conselho de Ética, com essa alteração que teve ali no regramento interno da Câmara dos Deputados, pode suspender provisoriamente o seu mandato até por 6 meses, tamanha a gravidade da sua conduta. Então, eu reputo como, assim, da mais alta gravidade. Não é isso que se espera de um deputado federal eleito no Brasil. Maíra Recchia, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Então, além do Comitê de Ética, você disse que há esse caminho. Comitê de Ética, não. A mesa pode se adiantar, você explicava exatamente isso. Até foi a mudança proposta e aprovada a partir de uma orientação do próprio Arthur Lira. Então, a mesa podia tomar a frente e afastar liminarmente o Ricardo Salles por ter atentado contra a democracia no Brasil, né? É isso que está em discussão agora. Além disso, eu acabei de ter a notícia de que os deputados do PSOL, Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim e Glauber Braga ingressaram com um pedido na Procuradoria-Geral da República para que o deputado seja investigado por, supostamente, ter incitado e feito apologia à tentativa de golpe. Então, seria um caminho via Congresso, e existe esse caminho via Procuradoria-Geral da República, incluiu Ricardo Salles em alguns dos processos que investigam tentativa de golpe no Brasil, ou abriu uma nova investigação? Você acha que há um caminho por aí também? Existe um caminho de uma responsabilização criminal, sem dúvida. Não sei se com essa manifestação, com relação à tentativa de golpe no Brasil, mas a incitação ao crime, eu não tenho dúvidas que, eventualmente, ele pode ser investigado e processado e até condenado. Eu acho que essas duas esferas de responsabilização são fundamentais para que a gente dê uma resposta para esses parlamentares que acham que liberdade de expressão e imunidade parlamentar é salvo-conduto para a prática de crime, ou para atentar contra o decoro parlamentar. Então, se faz, até para moralizar um pouco o que se tornou esse âmbito político, que essas figuras sejam responsabilizadas. Liberdade de expressão, os regramentos constitucionais de liberdade de expressão e imunidade parlamentar não foram feitos para que as pessoas utilizassem dessa cobertura constitucional para promover crime, para incitar crime, para promover discurso de ódio, disseminar preconceito, atentar contra o Estado Democrático de Direito. E, Rodrigo, é muito significativo, e acho que vale a gente olhar por esse prisma, que me parece uma conduta da extrema-direita se eleger pelo processo democrático, mas utilizar depois desse mandato para deteriorar completamente a democracia. É isso que eles têm feito. Exatamente, eles vão correndo por dentro. Então, eles se elegem pelo processo democrático, né? Chegam lá pelas regras do jogo, mas utilizam exatamente o mandato para tentar acabar com a democracia, acabar com o Estado Democrático de Direito. Então, é isso que a gente vê quando tem ataque às urnas eletrônicas, ao nosso processo eleitoral, quando você tem uma rede de disseminação de notícias falsas. Então, a gente precisa começar a olhar para isso com mais cuidado, e por essa razão, é muito importante que essas pessoas sejam responsabilizadas. A gente não está falando aqui de discurso divergente, a gente está falando aqui de possível prática de crime, de atentado contra o decoro parlamentar de um deputado federal eleito, né, pelo Estado de São Paulo, inclusive. Isso. Chico. Ótimo, doutora Maíra. E a gente tem que lembrar que a gente está tratando de um personagem da polícia brasileira que já é enrolado em contrabando de madeira, em casos assim terríveis que levaram a desmatamento da Amazônia. Não é um personagem qualquer, não é alguém que está entrando agora no lado dos malfeitos, né? Ele tem uma ficha corrida
inclusive junto à Procuradoria-Geral da República, que tem várias histórias dele lá, ainda não arquivadas. Então, um personagem muito complexo nesse sentido. Mas, doutora Maíra, o fato do Brasil não ter, digamos assim, punido para valer pessoas mais graduadas envolvidas com a tentativa de golpe do Brasil, isso não facilita esse tipo de manifesto do deputado aqui para São Paulo? É porque, na realidade, quando você tem um processo que, às vezes, ele é moroso, ele é devagar, e muito embora as garantias constitucionais, né, da ampla defesa, do contraditório, elas têm que ser observadas. Então, às vezes, o processo demora um pouco mais, porque a gente não pode fazer o atropelo como o Sérgio Moro costumava fazer. Sim, exato. Então, as garantias, né, de ampla defesa, de contraditório, elas têm que ser observadas e o processo ele tem que ter lá o devido processo legal, né? A gente tem que correr a linha do tempo do processo judicial. Mas, sem dúvida alguma, Chico, essa morosidade no sentido da punição de do mais alto comando, né, na tentativa de golpe aqui no Brasil, Bolsonaro fez algo muito parecido. Ele não estava no front, mas ele não reconheceu o resultado das eleições, ele disseminava fake news, ele fomentou, né, perante seu eleitorado, uma desconfiança das urnas eletrônicas, do resultado da eleição, e acho que ele deveria já ter sido responsabilizado por essas condutas. Fato é que quando você não tem uma resposta à altura, à altura da gravidade dessas condutas, as pessoas têm uma sensação de impunidade. E que aí, com base nisso, elas podem cometer qualquer tipo de fala descompromissada. Então, acho sim que as pessoas precisam, claro, né, dentro da legalidade, precisam começar a ser responsabilizadas para que a população e a sociedade entenda como graves e que há consequências para ato como esse. A gente não pode mais admitir esse tipo de fala descompromissada assim, em plena rede social, né, que atinge uma imensidão de pessoas, né, que podem ali se sentir também estimuladas a praticar a mesma fala ou o mesmo crime. Então, a responsabilização do alto comando é fundamental. Fundamental, até porque naturalizando, a gente chegou em Bolsonaro na presidência, né? Exato. A gente teve aqui hoje, eu estava falando um pouquinho antes de você chegar, doutora Maíra, sobre um evento hoje em Brasília que o presidente Lula, os ministros dele, também comentaram essa tentativa de golpe lá na Bolívia, e aí o Mauro Vieira fez um posicionamento em defesa da democracia, ele chamou de tentativa de golpe na Bolívia, ele disse que isso é inaceitável, foi assim que ele classificou, e o ministro das Relações Institucionais também, o Alexandre Padilha, ele elogiou a postura do Itamaraty, porque ontem, prontamente, o Brasil se posicionou, o próprio presidente Lula também. Então, a gente tem um videozinho aqui da fala dele, vou pedir para a gente chamar, na sequência a gente comenta, vamos ver. Agradecer em especial a postura firme da diplomacia brasileira e do presidente Lula no fato recente de ontem, onde mais uma vez a democracia na América Latina esteve em risco e a posição do presidente Lula, do ministro Mauro Vieira, foi decisivo para apoiar as forças democráticas na Bolívia e dizer que não aceitamos mais ditaduras de golpes na América Latina. O Lula, ele falou com a rádio Itatiaia, ele falou sobre os interesses por trás dessa tentativa de golpe na Bolívia. Ele falou o seguinte, vou abrir aspas aqui para o presidente Lula, tá? A Bolívia é um país que tem muitos interesses internacionais porque é a maior reserva de lítio do mundo. A gente falava sobre isso no abertura do programa. E tem outros minerais de muita importância, além de ter gás, é preciso que a gente tenha em mente que tem interesse em dar golpe. Então, acho muito importante que a gente tenha esses posicionamentos todos, tanto do presidente Lula como dos ministros, mas é isso, né? A gente tem que ter uma resposta da nossa justiça também para o que aconteceu aqui no 8 de janeiro. Gabi, só antes de devolver para a doutora Maíra para comentar, inclusive, o posicionamento do governo brasileiro, lembrar que o presidente da Bolívia, Luiz Arce, hoje agradeceu o apoio de Lula contra a tentativa de golpe. A gente tem aqui também a postagem, né, a frase do presidente boliviano, que debelou o golpe, contou com o apoio que veio de várias partes do mundo, inclusive aqui do Brasil. Olha ali, Luiz Alberto Arce. Saudamos e agradecemos o firme respaldo do irmão presidente do Brasil, Lula, que condenou o golpe de Estado falido na Bolívia e se pronunciou em favor da democracia boliviana. E abaixo está a postagem do Lula de ontem, dizendo que a posição do Brasil é clara, que o Lula diz, sou um amante da democracia, quero que ela prevaleça em toda a América Latina, condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia, reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país
irmão. Então é isso, né? A gente teve assim, só para retomar as falas institucionais também, doutora Maíra, e acho que a Gabi queria repassar, né, para a gente voltar ao tema jurídico do debate, é isso? Não, justamente, mas a gente tem essa fala, não só essa fala, mas tem essas falas, todos esses posicionamentos institucionais, tem o Itamaraty, Maíra, mas ao mesmo tempo, é isso, falta uma resposta da nossa justiça brasileira em relação ao que aconteceu aqui no Brasil. E é muito recente, né? A gente teve um golpe muito recente, então a nossa democracia não pode aceitar passar por isso sem dar uma resposta à altura também, e uma resposta, eu digo uma resposta judicial à altura, né? Está demorando muito, a senhora acha, doutora Maíra? Ou é o andamento mesmo, a gente fica um pouco ansioso, mas se for olhar nos Estados Unidos também, lá houve aquela invasão do Capitólio e até hoje não houve punições assim definitivas, o próprio Trump não foi responsabilizado. Está demorando muito para andar aqui esse caso do golpe de Estado no Brasil? Tem uma cautela excessiva? Como é que a senhora avalia? Acho que eu não acho que está demorando muito, assim. Eu acho que a marcha processual ela precisa ser observada, né, com base naqueles princípios que eu já trouxe. Talvez o que demore é chegar nessas pessoas do alto comando, Sim. Mas aqui no Brasil a gente tinha uma rede, né, concatenada. Então você tinha a pessoa que promovia a desinformação, você tinha os digital influencers, até da política mesmo, que divulgava isso, você tinha quem financiava, você tinha quem comandava. Então, a gente tem pelo menos 4 eixos aí dessa tentativa de golpe, e quem executava, né? Enfim, você tem pelo menos 4 ou 5 eixos dessa tentativa. E aí, numa malha de muitas pessoas. Então, os inquéritos que estão tramitando, alguns julgamentos já foram feitos. Então, as pessoas que praticaram, estavam executando no 8 de janeiro, muitas delas estão presas e já foram condenadas, ainda que esteja pendente de recurso. Então, o que eu acho que a gente espera, e que eu acho que talvez isso esteja demorando, é chegar em quem realmente determinou, né? No alto comando. Então, quem que promoveu, né? Quem que teve essa ideia e ali fez as articulações para que essa tragédia tenha acontecido no Brasil. Agora, eu fico muito feliz de ver o posicionamento do governo brasileiro, porque é a diplomacia brasileira retornando no protagonismo internacional. Assim, a gente ficou por algum tempo, a diplomacia brasileira sem diálogo com outros países, né? Um diálogo completamente interrompido. Me parece que não era muito do gosto do antigo governo promover relações diplomáticas saudáveis com outros países. Desculpa. Eu tive há pouco tempo em Bruxelas, acompanhando a eleição do Parlamento Europeu, e tive a oportunidade de visitar a Embaixada Brasileira, e ali o próprio embaixador nos disse da retomada do diálogo, inclusive com a União Europeia. Então, ver essa reação imediata do Brasil, rechaçando a tentativa de golpe de Estado, a diplomacia brasileira e Itamaraty se posicionando, é muito importante. E isso faz com que também as instituições brasileiras funcionem regularmente, né? E que a justiça aí tenha condição também de fazer o seu trabalho e punir as pessoas que aqui no Brasil organizaram e mandaram os outros promoverem essa tentativa de golpe. É isso, não. O pronunciamento do Brasil foi muito forte e foi muito rápido, né? O que não vimos em relação à Argentina, né, doutora Maíra? A Argentina totalmente ausente e mesmo do governo dos Estados Unidos, uma manifestação mais firme. Foi assim, tímida e quase eu estava com a garra lá, né? Porque faltou também, é importante nessa hora, até porque o primeiro a ser acusado, normalmente nesses casos, é a Casa Branca, né? São suspeitos de sempre. E por quê? Porque a gente está cansado, desde 64, anos 60, 70, o que a gente vê? Os americanos, o governo dos Estados Unidos com a mão na América Latina, fazendo a América Latina de quintal. Você tem a questão do lítio, que o lítio, a gente fala muito do lítio e não diz o que é um produto fundamental para qualquer celular e qualquer carro elétrico. Carro elétrico, Elon Musk, Tesla. Então, o interesse financeiro é muito pesado, né, doutora Maíra? Mas como é que você viu essa ausência total da Argentina e o próprio manifesto tímido do governo norte-americano? Os Estados Unidos, só para completar, disseram assim, estamos observando com preocupação, mas não tomaram assim, a preocupação de que lado, né? Quase assim, estamos atentos. Estamos atentos ao que está acontecendo. Poxa, foi muito grave, muito, né? doutora Maíra. Eu acho que a Argentina já era esperada, né? Acho que ali o governo argentino também é muito similar ao que a gente teve, infelizmente, no Brasil.
nos últimos 4 anos, né, do governo Bolsonaro. O que chama atenção, acho que é a manifestação mesmo dos Estados Unidos, né, uma manifestação muito tímida. Acho que eles que se colocam aí como grandes defensores da democracia, né, enfim, eles deveriam ter se manifestado de maneira mais contundente. Então, chama um pouco a atenção essa manifestação tímida, né, e aí acho que, eventualmente, uma hora a gente fica sabendo a razão pela qual essa manifestação foi tão tímida dessa natureza. É isso. Gabi, enquanto a doutora Maíra falava, eu recebi aqui, agora há pouco a gente mostrou a fala do deputado Glauber, dizendo que ia cobrar, que ia entrar com um pedido de investigação. Já, hein? A nossa produção, não sei se já tem, mas eu acabei de receber aqui, Gabi, que já tem a atualização. Temos atualização. Eu tenho aqui por escrito o pedido dele. Eu não sei se a gente já tem para mostrar na tela, né? A representação do Glauber Braga pedindo investigação oficialmente. É Glauber, Sâmia e Fernanda Melchiona. Representação por quebra de decoro parlamentar em face do deputado Ricardo de Aquino Salles. Então já está no papel, hein, gente? Eu vou até passar aqui para nós, não sei se a nossa produção já tem isso aqui, mas daqui a pouco a gente pode mostrar na tela. Então, portanto... Indo à PGR, né, Rodrigo? Essa é a informação que você tem. Os deputados indo na PGR contra o Ricardo Salles. Essa é a manifestação. Não, agora já é uma segunda... Agora dando consequência à representação junto à mesa da Câmara. O pedido por escrito junto à mesa da Câmara. Senhor presidente da colenda mesa diretora, dizem aqui os deputados do PSOL. Portanto, já há o pedido oficial, né? E junto com isso, a pressão desse abaixo-assinado que tem, a gente podia até atualizar, passamos de 160 mil pessoas. 168 mil neste momento. 168. E está aí 171 mil agora. 171. A cada momento gente atualiza a cada minuto aqui. E aí na tela, enquanto a Gabi falava, ó, se puder colocar de novo, olha aí, ó. Requer a suspensão cautelar do exercício do mandato parlamentar de Ricardo Salles. Está aí, ó. Assinam eletronicamente. Glauber Braga. O Arthur Lira ainda está lá em Portugal, no encontro com o Gilmar. Vai ter que parar de tomar vinho lá em Lisboa para decidir o que vai fazer esse cara. Ou não, né? Vai guardar na gaveta? Eu acho que é importante a doutora Maíra explicar para a gente, porque na prática, claro, toda essa mobilização faz muita pressão e acho que joga a luz a um tema importantíssimo. Na prática, doutora Maíra, pela experiência que a gente tem também com o nosso Congresso e com as ações que estão rolando por lá, a gente tem chance de ver de fato um afastamento do Ricardo Salles? Acho importante a gente colocar em discussão aqui. Deixa eu contar mais ou menos como que funciona agora. Essa representação para a mesa diretora é porque a mesa diretora tem que oficiar o Conselho de Ética para que o Conselho de Ética resolva sobre esse afastamento cautelar. A mesa, no projeto original, era a mesa que podia afastar. No projeto que foi aprovado, a mesa determina, envia, na realidade, para o Conselho de Ética e o Conselho de Ética delibera por maioria absoluta se afasta ou não, e dessa decisão cabe recurso para o plenário. Agora, Gabi, respondendo a sua pergunta, tecnicamente, eu entendo que tem todos os fundamentos para esse afastamento cautelar, por todas as razões que a gente já discutiu aqui. Praticamente, eu tenho dúvida se isso vai acontecer. A gente precisa lembrar que quando a Câmara dos Deputados foi deliberar sobre afastamento, né, se eu não me engano, do acusado pelo assassinato de Marielle, isso quase não passou. Né? Então, em algo que, assim, a pessoa está presa, tem um inquérito policial com uma série de provas, e uma coisa gravíssima, talvez a violência política de gênero da maior gravidade que a gente já presenciou no Brasil, tiveram embates que quase culminaram pelo não afastamento. Então, não me lembro o termo técnico correto. Mas, nesse caso, como teve tanta dificuldade, num caso tão grave, de maneira prática, eu tenho dúvida se isso vai acontecer, se esse afastamento de Ricardo Salles, de maneira prática, vai acontecer perante o Conselho de Ética. Agora, tecnicamente, quando a gente faz a análise da quebra de decoro parlamentar, pelas razões que a gente já falou, de incitar crime, incitar golpe de Estado, não ter uma conduta ilibada, não ter uma conduta exemplar, isso é razão suficiente para que um deputado seja afastado cautelarmente. Posso ler um trechinho, doutora Maíra? Porque bate muito com o que a doutora Maíra vinha falando. O trecho desta representação, então já temos, para quem está nos acompanhando, já temos a representação dos deputados protocolada na mesa da Câmara, pedindo o afastamento liminar do Ricardo Salles por incitação a golpe. Está aí, ó. Está aí o pedido da nossa tela. Página 6 e 7 aqui,
O post e a postura do representado nas redes sociais perante milhões de pessoas caracteriza-se também como um discurso de ódio, pois é a manifestação construída como ferramenta de disseminação e incitação da violência contra instituições, contra grupos políticos. Trabalha flagrante criminosamente em detrimento dos valores constitucionais da democracia. Incita ao ódio, incentiva e dissemina a intolerância, cria um ambiente em que as condições da prática de outros crimes e atos de violência podem se dar. A mensagem tem o condão de servir como veículo facilitador, incentivador e fundamento para legitimar e implantar novos atos contra o Estado de Direito. É uma parte, eu li aqui até um trecho um pouco grande, desculpa, eu me estendi um pouco. Mas é importante. Mas é contra esse cidadão que está aí na tela, todo arrumado, né? Parece um parlamentar moderno, assim, de terno. Moderno. A gente tem que lembrar, eu falei só que tinha casos pendentes, etc. Não, ele é réu no caso de exportação ilegal de madeira. Não é qualquer coisinha, não é um varejo. Aconteceu ali um fogo. Ele é réu. Estamos tratando de um réu que vai às redes sociais com louvando o golpismo. Então, ele tem uma história muito recente que já, assim, bem adiantada na justiça. É isso. Eu queria agradecer. Tem uma vida pregressa. Exatamente, doutora. Tem uma ficha corrida. Os jornalistas aqui dizem tem uma capivara, né? Tem uma capivara. É aquela ficha corrida. Agradecendo a nossa audiência aqui, uma audiência muito forte ontem e hoje. Muita gente aqui com a gente, né? 17 para 18 mil pessoas aqui. Presença de doutora Maíra Reca. Maíra. Presença brilhante. Presença brilhante. Prestígio de vocês, isso sim. É isso, Gabi. Muito bom. A gente está acompanhando esses desdobramentos e todas essas manifestações também, as ações da justiça. Uma coisa que eu ia comentar também, segundo a fala da doutora Maíra, achei muito boa essa lembrança dos mandantes do caso, né? No caso do mandante que ocupava um cargo no Congresso. A gente estava falando especificamente de um cargo político. Mas é muito importante a gente ter essa manifestação, porque toda vez que a gente tem uma pressão da sociedade, ainda que, por exemplo, no caso do PL 1904, né? O PL do estuprador, não foi arquivado ainda, mas a pressão da sociedade fez com que o Arthur Lira, de alguma forma, tivesse que se manifestar e jogar para frente a discussão do PL. Então, de alguma forma, a gente tem que receber, né? Eles acabam tendo que se manifestar de alguma forma, né, Chico? Então, Gabi, o que você falou agora é importantíssimo. Você tinha um cenário, até aquelas manifestações nas ruas contra o PL que equiparava a estupradores, né? A mulher que tivesse um filho fruto de estupro. Até ali você tinha um Arthur Lira intocável, forte, capaz de colocar em votação qualquer coisa, qualquer absurdo. Ele sacava ali da cartola, qualquer absurdo ele colocava em votação e ele ganhava. Você tem um outro Arthur Lira depois das ruas. Você tem um Arthur Lira que já teve a imagem, um boneco queimado aqui em São Paulo. Você tem, não tem mais aquele todo-poderoso de 2 meses atrás. Então, ele está reforçando o poder dele lá em Lisboa, né? Ao lado do Gilmar Mendes. Né? Nesse vinho português, ele vai tentar retomar as forças dele, porque o Gilmar o ajuda na questão arquivando o escândalo do kit robótico. A robótica. Então, ele foi agradecer ou pedir um reforço para o futuro. Mas a gente tem que sempre acreditar nessa pressão, porque muda a história. Assim, você não vai ter uma revolução amanhã, mas você tem mudança, você mexe com as placas ali do poder. Então, é muito importante sempre. É isso. É isso. Quero agradecer aqui a presença da doutora Maíra. Claro, se ela quiser concluir a fala dela, mas acho que ela seguiu nessa linha e eu justamente acho que corrobora, né, a gente ter essa manifestação. A gente está tendo as assinaturas subindo, inclusive, ao longo do programa, enquanto a gente está conversando aqui. Então, uma pressão somada, né, uma resposta a esse tweet. A gente não pode naturalizar esse tipo de comportamento vindo de um parlamentar, ainda mais depois que a gente teve aqui no Brasil, né, Maíra? Eu quero te agradecer muito aqui pela sua presença. E só para eu falar rapidinho, eu acho que essa manifestação popular é fundamental que a sociedade se envolva no que está acontecendo no Congresso Nacional. A gente não pode só se limitar a votar a cada 2 anos e esquecer do que acontece dentro do Poder Legislativo. Então, tal como aconteceu no PL, no nefasto PL
né, que a gente tem chamado aí pele do aborto, e que a sociedade reagiu, acho que é uma ótima oportunidade para que a sociedade também reaja, né, contra manifestações nesse sentido, completamente dissociadas da democracia. Então, isso é fundamental. A participação popular, ela é fundamental num Estado democrático de direito. É isso. Te agradeço mais uma vez, doutora Maíra Reck, advogada, presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo e nossa grande parceira aqui no ICL Notícias também. Sempre um prazer te receber. Um beijo e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Até mais. Até mais. Eu achei excelente esse paralelo, né? Porque a gente estava muito amortecida, a verdade é essa, né? A sociedade Eu ia dizer isso também, Rodrigo. Eu acho que reavivou, assim. E assim, o Lira estava achando que ele podia fazer o que ele quisesse. Votar em 24 segundos uma urgência para um projeto absurdo, PL do estupro. Opa, aí não. As mulheres foram para a rua. Eu lembro no dia que houve isso, as mulheres, inclusive a Gabi e outras aqui da nossa equipe, pasmas, e falou, temos que reagir. Mexeu demais, exageraram, né? Aí houve reação. E agora, de novo, vai o Ricardo Salles fazer gracinha com golpe de Estado? Vai fazer gracinha para lá. Tem que ter pelo menos uma consequência, tem que ter pressão, tem que sentir que não pode fazer isso. Porque na política, a gente sempre fala isso, Chico, não tem espaço vazio. O sujeito está vazio, eles vão avançando. É o sujeito que folga. Sabe um sujeito folgado? Sim, vai folgando com você. Até que você fala, para, meu amigo. Sim. Você não está no mundo sozinho aqui. Você não pode falar qualquer barbaridade. E é o que está sendo dito para o Ricardo Salles. Você não vai fazer gracinha impunemente com melancia e golpe, que vocês tentaram dar. Um golpe de Estado no Brasil, Ricardo Salles, e comemorar golpe de Estado na Bolívia. Perderam aqui, perderam lá. O resultado foi esse. Né? Muito bem. Como resposta, até o momento, olha só, 7 horas agora, no horário de Brasília, a gente tem 173 mil assinados. Vamos correr aí, vamos espalhar. Contra o golpismo de Ricardo Salles. É uma bela resposta. Acho que ele não esperava, né, que um tweet fosse dar uma resposta à altura, né? Mas é isso, a gente não pode naturalizar essas questões. Bom, vamos seguir aqui conversando, gente. Temos aqui um posicionamento na rede social do presidente Lula. Porque, na verdade, ele deu uma entrevista, nessa sequência de entrevistas para rádios, ele falou no UOL, falou para várias rádios aí pelo Brasil. Hoje o presidente Lula falou para a Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, falou de vários assuntos, entre eles isso que está aqui na tela. O Lula disse que derrotaria o Bolsonaro novamente em 2026. Eu acabei de falar, perderam e vão perder de novo, e perderam no golpe da Bolívia. O Lula disse mais ou menos isso durante a entrevista para a Rádio Itatiaia. Eu vou ler aqui na tela. Se eu ganhei dele quando era oposição, quando o Lula era oposição, imagina agora que eu sou situação. Vou mostrar para ele, Bolsonaro, que quem está na presidência só perde eleição se for incompetente, disse o Lula, relembrando que o Bolsonaro é o único presidente na história democrática que perdeu a reeleição. Chico, Fernando Henrique, Lula e Dilma ganharam a reeleição. Apesar da gastança sem limites, escancarou, abriu Caixa Econômica, abriu os bancos do governo, tudo, escancarou as portas e mesmo assim nada. Mas eu gostaria de lembrar ao Lula que o Bolsonaro é inelegível. Pois é, Lula, acho que a briga não vai ser com o Bolsonaro, vai ser com essa construção que já está sendo feita de um bolsonarismo com uma cara mais limpinha. Não vou nem citar o nome. Não vou nem citar o nome. Vamos deixar para o futuro aí. O outro, esse que você se refere, ele está preocupado em vender as águas de São Paulo em plena crise climática. É isso. Que é o governador do estado de São Paulo. A Sabesp está para passar para as mãos da iniciativa privada. Maior companhia de águas do Brasil. Vai torrar. Vai torrar, é isso. É isso, Gabi. Brincando, né, juntando com essa história aí, tem um outro personagem, né, que está querendo talvez ser ministro desse bolsonarista de garfo e faca, né, que é o Roberto Campos Neto. Só que, gente, o presidente do Banco Central, ele desmentiu hoje, ele foi a público para dizer que essa notícia que saiu na Folha de São Paulo, dizendo justamente que ele tinha tido um jantar com o Tarcísio e que ele aceitaria ser um eventual ministro da Fazenda se o Tarcísio vencesse as eleições à presidência, ele disse, não, eu nunca falei isso, não. Essa história aí... Demorou para desmentir, hein? Gente, 10 de junho saiu essa história no painel da Folha de São Paulo, né, numa coluna da Folha de São Paulo, dizendo que ele sinalizou, o Roberto Campos Neto, nesse encontro com o Tarcísio, que ele toparia ser ministro dele. Dia 10 de junho. Hoje é dia 27 de junho, gente. E aí temos
A resposta de Campos Neto. Vamos assistir. Por favor. É importante dizer que eu nunca tive nenhuma conversa com o Tarcísio sobre ser ministro de nada. Teve um artigo no jornal que disse que alguém teria dito isso. Eu nunca falei isso, nem o Tarcísio, em nenhum momento. Sou muito amigo do Tarcísio desde o governo passado, conheço ele há bastante tempo agora. Sempre conversamos bastante de economia. Na época que ele era ministro da Infraestrutura, a gente conversava bastante, porque ele dizia que para vender o projeto de infraestrutura era importante vender Brasil também. Então a gente conversava muito sobre isso. Continuamos conversando sobre economia, como converso com vários outros agentes, parlamentares, pessoas do governo. Então ele diz, olha, a gente pode interpretar assim, demorou para desmentir, mas sentiu que isso pegou mal. Acho que até, eu vi gente até da imprensa tradicional e até neoliberais dizendo, aí foi demais, aí ele foi longe demais, se colocando já como ministro. Foi longe demais em muita coisa, né? Foi longe. Aquele dia mesmo ele é homenageado na Assembleia, ele vai lá no Palácio dos Bandeirantes, foi uma festa, não foi um encontro. Ele dá um ar agora de um aspecto técnico, foi um encontro voltou a querer parecer técnico agora, de repente, né? Pois longe disso, foi uma festa. Agora, a minha pergunta é, ele fez encontros parecidos com o governador da Bahia, com o governador do Ceará, com o governador do Rio Grande do Sul? E estaria errado também, né? E estaria errado também. Mas não fez, ele escolheu onde é que ele quer estar. Ele queria estar ao lado do Tarcísio no Convescote para organizar a nova direita, já que o Bolsonaro está aí. Que é o que está na frente, segundo aquela capa emblemática que saiu agora há pouco, dos candidatos da extrema-direita, né? Que estão lá. Tá o Caiado, tá essa galera, mas o Tarcísio tá na frente. Está na frente, é uma escolha da elite brasileira. Se puder, vai com o Tarcísio e está armando o cenário para que seja ele. Sim, esqueceu até a ideia de terceira via. Não é? A elite brasileira esqueceu que nas últimas eleições sempre insistia, pelo menos no começo da campanha, tentava uma terceira via. Agora nem isso, já está firme, já vai marchar com o Tarcísio. Não tem... O Tarcísio. Privatizador, né? Esse discurso de que é técnico, não é político. Isso me lembra tanto. Eu comecei o programa lembrando do Collor. Até o pessoal estava elogiando aqui. Pô, você guardou esse jornal? O Rodrigo está com saudade do jornal. Com saudade do jornal. Eu também fiquei chocada quando eu cheguei na redação e vi os jornais em cima da mesa. Falei, Rodrigo, são seus esses jornais? São meus. Eu tenho essa mania. Eu guardava jornal antigo, né? O Ricardo Gouveia falou aqui, nosso editor-chefe falou, acumulador. Mas tem um motivo. São todos relacionados à eleição de 89. E o Collor veio com essa pinta, sabe? Ele não é político. E era político, a família de políticos. Nossa! Governador de Alagoas. Ele é técnico, ele é contra os marajás, e privatizador, né? Neoliberal. Então, de novo, quando eles não sabem para onde correr, eles vão para um tipinho desse. E o tipinho da vez é o Tarcísio, que é bolsonarista, assim como o Collor é da extrema-direita, foi reciclado com um ar modernoso e deu no que deu. Então, estão tentando criar de novo isso, né? A elite brasileira que protege os seus enquanto pode, né, Gabi? Hoje mesmo eu estava vendo essa história das lojas americanas, não acredito nisso, quer dizer, estão pegando um monte de gente ali do meio do caminho e os donos mesmo não pagam, né? Não acontece nada. Vai todo mundo, vai a moça do caixa, vai o senhor do almoxarifado, vão pegar todo mundo, mas desde que não mexam com os 3 bilionários. O trio poderoso. Vamos contextualizar para quem não pegou essa história, Eu pulei de assunto também. aqui. Por favor, Gabi, nos salve. Só para quem está nos acompanhando aqui, para quem não viu na abertura do programa, a gente comentou a respeito disso, né, na voz do nosso querido PH Mota, mas hoje a Polícia Federal fez uma operação contra os ex-diretores, pessoas ligadas às Americanas, né? Aquele caso, para quem não se lembra, inclusive está o ex-CEO da empresa, o Miguel Gutierrez, também teve o nome colocado na lista da Interpol. Olha só o nível que chegou, hein? A polícia não conseguiu pegar porque ele está na Espanha. A outra foragida dessa lista, que foi incluída, é a Ana Saicali, ex-executiva da Americanas. O Gutierrez, ele não quis vir para o Brasil, tá? Para prestar esclarecimentos quando teve aquela CPI que acabou em pizza, né? Ele enviou um texto de 17 páginas fazendo a defesa dele, mas não quis vir. Porque ele falou que ele foi feito de bode expiatório. O Gutierrez, esse que está na tela. Exatamente. O Gutierrez, esse que está na tela, era o antigo CEO desculpa, você estava falando a tentativa dele de se defender, mas o Gutierrez e a
Ana Saicali, né? Isso. São os 2 executivos que estão com prisão aí, estão procurados. Estão foragidos. Estão foragidos. Estão com um nome colocado na lista da Interpol. Mas a pergunta que fica, Gabi, cadê o Lehmann? O trio, né? Tem o trio de acionistas. Sicupira. Jorge Paulo Lehmann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Sicupira. Aí ninguém mexe. Não chega aí. Durante muitos anos, os maiores anunciantes de todos os meios de comunicação no Brasil. E eles não estão entre os alvos da Polícia Federal de hoje, olha só. E esse detalhe tem sempre... Pega qualquer matéria, chega uma hora que vai ter... O trio não é alvo da polícia para já tirar fora. Dá uma aliviada. E não vão, viu? Isso aí pode esquecer. Isso aí é parecido. A justiça não chega aí. Ela arrasta ali o caixa, ela bate no quem está na frente da loja, ela faz o escarcéu, mas ela não chega aqui. E o próprio Gutierrez está reclamando porque ele acha que ele virou o bode expiatório. Ele fez operações contábeis lá dentro das Americanas, a mando de quem? Dos acionistas principais. Então, a responsabilidade é do CEO ou é dos acionistas, né? Essa é a nossa dúvida. O André Roncalha disse hoje numa entrevista ao UOL, né? O Roncalha que costuma estar aqui nos programas do ICL Notícias, que esse trio está sendo deixado de fora do radar da investigação. Não é assim por acaso. Estão sendo deixados mesmo fora do radar da investigação. Não foram alvos da operação da PF de hoje, Gabi. A não ser que algum desses que estão indo para o sacrifício, digamos assim, entregue a ficha de algum deles. Mesmo assim, eu duvido. É outro patamar, não chega por aí. Gente, quem está aqui a postos para conversar com a gente também, falei no início do nosso programa, que a gente ia ter reportagem exclusiva com o Guilherme Amado. Ele trouxe no site Metrópolis uma acusação contra um empresário e astrólogo Tales de Carvalho, né? O filho do guru da extrema-direita, o já falecido Olavo de Carvalho. Ele está sendo acusado, vou trazer um pouco de contexto aqui antes do Guilherme Amado contar para a gente sobre a apuração dele. E já aviso a você também que essa é uma mensagem, na verdade, um aviso de gatilho. Então, principalmente para as mulheres que estão me acompanhando agora e que têm algum histórico de violência sexual ou que esse tema é bastante sensível a todas nós, né? Então, a gente pode trazer temas aqui que são sensíveis para você, então fica esse alerta. Mas ele é acusado por 4 mulheres de cometer uma série de abusos, violência sexual contra elas. E entre essas mulheres que estão fazendo essa acusação, estão a ex-esposa, Carinca Padilha de Moura, e 2 filhas do casal, olha só, a Ana Clara e a Júlia também, acusações que envolvem suspeitas de estupro, tortura física, violência psicológica, humilhações de todo tipo. A gente vai trazer aqui alguns trechos desses depoimentos todos, inclusive da ex-mulher dele, falando de torturas. É o primeiro vídeo que a gente vai ver e nesse vídeo tem uma das filhas também. Ela vai aparecer, a Ana Clara. Vamos assistir esse primeiro vídeo, então, antes de chamar o Guilherme Amado? Vídeo que foi feito, né? Assim, tudo isso pela equipe do Guilherme Amado. Guilherme Amado. Exatamente. Depois ele vem comentar. Vamos assistir. Ele ia batendo com o fio de telefone, né? Ou ele dava, tipo, uns tapas na cabeça. Percebia que ele não estava descontrolado. Ele estava frio. Ele estava frio fazendo aquilo para me causar dor. Ele chegava para mim e falava assim, eu descobri que se você bater com fio de telefone num corpo molhado, a dor é horrível, mas não deixa marca nenhuma. Eu tinha que fingir que estava tudo bem, porque eu tinha 2 crianças pequenas. E ele me fez acreditar que eu não tinha escolha. Ele tinha prazer porque depois que ele terminava as sessões de tortura, ele estuprava as 2. Ele estuprava, ele sodomizava, então não tinha como ele não ter prazer com aquilo. Eu estou fazendo tudo isso para o seu bem, para te purificar. Então, eu não vou quebrar sua perna, porque eu tenho dó de você. Eu agradecia. Terminava, eu ajoelhava e agradecia por ele não ter quebrado minha perna. Nossa, é impressionante esse primeiro depoimento, né, que a gente ouve. Essa é a Calinca, né? Essa é a Calinca, exatamente. Tem uma outra parte da entrevista também, vou chamar mais um vídeo aqui também, que ela fala de outros abusos envolvendo as próprias filhas deles 2. Vamos assistir. Ele tinha o hábito de obrigar a gente a ficar assistindo vídeos de crianças sendo estupradas, vídeos reais, né? Eram crianças bem pequenas e era bem horrível. E ele forçava a gente a ver, tipo, não quero ver, eu não quero ver. E ele forçava a gente a ver e eu via as crianças gritando, era assim,
hediondo. As meninas chegaram a abrir o computador sem querer e ver. E acessar, abrir os vídeos. Vocês abriram os vídeos? Cheguei a abrir um vídeo. Eu cheguei a abrir um para ver o que era e quando eu entendi, né, do que se tratava, eu fechei na hora, assim, né, eu fiquei meio em choque, assim, sabe? E quando esse tipo de coisa acontecia com meu pai, eu meio que, na minha cabeça, eu criava alguma desculpa, inventava alguma coisa, sabe? Pra não ficar tão confusa, né? Depoimentos bastante pesados, né? Ouvindo uma das filhas, né, deles dois, enfim. Vamos chamar o Guilherme Amado aqui para conversar com a gente a respeito disso, ele que vai contar um pouco mais de como foi esse processo de reportagem, né, e qual foi a resposta, se é que ele trouxe alguma resposta a respeito disso. Gui, boa noite para você. Primeiro, parabéns pela reportagem, para você e para a sua equipe também. Importantíssimo a gente, enfim, vocês denunciarem um caso tão grave como esse, né? Pois é, pessoal, boa noite para vocês, boa noite para nossa audiência. O Thales de Carvalho respondeu, sim, Gabi. Ontem nós o procuramos, contamos, enfim, que tínhamos entrevistado a 4 mulheres vítimas dele, de um total de 6 que nós localizamos. Além dessas 4, a gente conversou com outras 2 ex-mulheres que não aceitaram gravar entrevista, mas também conversaram com a gente. E abrimos para ele o que publicaríamos, esse terror todo aí que a gente acabou de ouvir. E ele mandou uma nota para o advogado que ele nega as acusações e disse que ele só se debruçou sobre 2 aspectos das 13 perguntas que a gente mandou para ele. Um é sobre as acusações feitas pela Kalinka. Ele ignora o fato que as filhas dele também o acusam, e ele diz que a Kalinka tem um ressentimento de ex-mulher e não teve o dinheiro, não teve a indenização que ela pediu paga integralmente. Ele e ela fizeram um acordo na justiça depois que ela fugiu da casa em 2021, ele pressionou, ameaçou voltar, ela não voltou. Em 2022 eles fizeram um acordo na justiça, ele teria que ter pagado 60 mil a ela de indenização, desse valor ele pagou 5. E ele diz que é por causa disso que ela o acusa disso tudo. Ignora o fato das filhas corroborarem todo o relato da mãe e ignora o fato de outras mulheres falarem as mesmas coisas sobre ele, apenas com a diferença de que falam de ângulos diferentes, porque elas também passaram por abusos de toda sorte, né? Abusos diferentes dos abusos cometidos contra a Kalinka, mas abusos também, que são as histórias que a gente vai contar nos próximos dias. Amanhã, falando de outra vítima, né? De uma outra ex-mulher, fazendo entrevista de outra ex-mulher do Thales, e também mostrando como que é essa grande engrenagem em que o Thales é uma das figuras de destaque, mas que envolve também outro filho do Olavo de Carvalho em torno dessa escola de cursos chamada Instituto Cultural Lux e Sapientia, de uma sigla em latim, de luz e sabedoria, e explicando por que essas mulheres tão convictamente afirmam que se trata de uma seita. Ô Guilherme, só para a gente explicar para o nosso público, enquanto você falava, apareceram aí as imagens do Thales, muitas vezes com roupas, né, com vestimentas que parecem muçulmanas, né? Havia isso, quer dizer, era uma seita que misturava alguns preceitos do Alcorão com outros princípios. Você pode explicar isso para a gente? É um instituto e, ao mesmo tempo, uma espécie de seita de religião, e ele buscava estas mulheres das quais ele abusava, junto a essa turma que participava dos cursos. Qual que é a ligação entre uma coisa e outra? Só para a gente entender, olha, está na tela aí, ele com uma roupa que lembra realmente a roupa, acho que é uma roupa, né? É uma roupa muçulmana, sim, então, sim. Se você puder explicar para a gente. Ele se diz muçulmano, é isso aí, gente, ele se diz muçulmano, mas, ao mesmo tempo, ele é criticado pela forma que ele prega o que seria o islamismo, né, o que seria a religião muçulmana, porque, sob vários aspectos, a começar pela forma como trata as mulheres,
é muito diferente do que, segundo líderes muçulmanos que a gente ouviu, alguns inclusive falam na reportagem, é completamente diferente do que o Alcorão prega. Bom, o que gera confusão da coisa é porque parte da atuação se dá por meio dessa escola de cursos, esse instituto Lux e Sapiência, que é um instituto de cursos que herdou alunos do Olavo de Carvalho, tem muitos alunos próprios, cresceu tanto que num determinado momento começou a incomodar os olavistas e começou a ter briga entre eles, porque estava ganhando uma fatia de mercado do Olavo de Carvalho. Tanto que o Olavo de Carvalho, em determinado momento, rompe publicamente com eles. Parte, então, da atuação do que as mulheres chamam de seita se dá nesse curso. Lá ele consegue, sim, como você falou, Rodrigo, ele consegue aliciar mulheres. A gente localizou 2 mulheres que foram alunas dele no Instituto Lux e Sapiência. Amanhã a gente traz mais detalhes disso. E as mulheres não são as únicas vítimas na esfera do Instituto, porque lá também tem vítimas financeiras. Tem benfeitores, são chamados assim, que são alunos que chegam a doar R$100 mil, cifras desse tamanho num mês para eles, segundo também os relatos das mulheres que a gente entrevistou. Tem aluno que paga consulta astrológica para ele com o simples propósito de decidir, de perguntar a ele sobre o que deve fazer, comprar um carro branco ou um carro preto. Isso não é brincadeira, isso é um caso que elas relataram, de um aluno que certa vez, dentre várias consultas que já fez, perguntou se o carro que ele tinha que comprar era branco ou preto, ele não gostava dos dois. E além disso tem a tariha, que aí é a parte que mistura com a religião muçulmana. Tariha é uma confraria mística islâmica, existem várias tarihas no mundo, e um muçulmano ele pode criar uma tariha, dizer que criou uma tariha, porque a tariha é regida por regras e por um líder espiritual próprio. Daí a confusão de uma tariha com uma seita, porque as regras da tariha são estabelecidas por esse líder muçulmano que passa a ser a principal figura daquela tariha. Então, em vez do líder de uma parcela mais expressiva de muçulmanos que vem um sheik, vem uma figura de maior representatividade como uma liderança, os integrantes da tariha, os homens e mulheres que pertencem a uma determinada tariha, eles veneram, eles respeitam mais como líder o líder dessa tariha e não alguém com uma ascendência mais coletiva. Muito bem, qual é a questão disso que muitos líderes muçulmanos alertam para o risco disso? É que isso, se for levado por uma pessoa que está com uma visão extremista da religião, a chance disso descambar para uma coisa muito diferente do que é o que prega o Alcorão é muito grande. Porque qual é a regra de uma tariha? É a regra que o líder criou. E aí as mulheres que a gente entrevistou contam regras que eles criaram. Eu falo do Tales de Carvalho, eu falo desse irmão, outro filho do Olavo de Carvalho, que é também sócio do Instituto Lux e Sapiência, o Gugu Luiz Carvalho. Eles criam as regras. Então, uma regra que eles criaram, que a verdadeira missa, olha que coisa estranha, assim, curiosa. A verdadeira missa não é aquela missa que o católico vê na igreja, não. A verdadeira missa é a missa do trigo branco. Já ouviu falar da missa do trigo branco, Chico Sá? Não. O que é a missa do trigo branco? Ninguém sabe. Nossa. Você vai no Google, o que é a missa do trigo branco? Você vai ter lá conjecturas que o Instituto Lux e Sapiência fez sobre a missa do trigo branco. E aí eles convencem os alunos católicos a deixar de frequentar a missa católica, porque a missa católica não tem a pureza necessária para se chegar ao contato mais próximo de Deus, né, o de Alá. Mas a missa do trigo branco tem. Aí os alunos ficam meses e meses fazendo cursos querendo saber o que é a missa do trigo branco. Pois as filhas do Tales de Carvalho, que foram criadas por ele, ouviram essa história de missa do trigo branco em casa durante anos. O termo missa do trigo branco foi criado pelo tio, o Gugu. Elas não sabem explicar o que é.
Elas disseram, nem nós, nem ninguém. Só o Gugu tem a resposta do que é missa trigo branco, e cada vez ele dá descrições diferentes e torna uma coisa mais fantasiosa do que a outra. Enfim, por esses caminhos de manipulação religiosa, eles vão criando uma coisa de lavagem cerebral que não difere muito do que é o olavismo. O olavismo era isso. Né? O Olavo pode chegar aqui e falar a maior barbaridade, falar esses livros que estão atrás do Guilherme, eles são animados, eles são seres animados. E a partir disso ele estabelecia uma grande cosmologia por trás disso, manipulava uma turma e ganhava uma grana dessas pessoas. A verdade era essa. É muito diferente, infelizmente, do que os filhos fazem. Com a diferença de que o relato que tem em relação a um desses filhos, o Thales Carvalho, não é só de tomar dinheiro das pessoas. Né? É essa coisa terrível toda que essas vítimas relatam. Mas, no geral, repete muito. É muito parecido com aquelas loucuras do Olavo de Carvalho, que teve um papel... Mas não, é importante só fazer essa diferenciação que ele falou. Quer dizer, o Olavo de Carvalho não tem ele tem responsabilidade por um monte de barbaridade no Brasil, mas não por aquilo, aparentemente, que o filho fez, porque já era um filho adulto e tal. Mas o filho é que tem que responder por isso. Sim, não, o meu comentário é assim, das semelhanças entre essa linha de pregação de iludir o outro, né? Iludir com essa missa do trigo branco. Assim, o Olavo inventava uns termos e ali ele juntava principalmente bolsonaristas do Brasil inteiro, e aquilo gerava uma potência política. Sim. Então era uma coisa parecida com seita também, e gerava... deu milhões de votos ao bolsonarismo. Ele precede o bolsonarismo, né, Gabi? Não pode esquecer da história. Agora, esse horror com as filhas, com a mulher, queria te parabenizar, Amado, principalmente para conseguir lidar com esse horror todo, mesmo como repórter, é muito difícil, né? Porque esses depoimentos gravados com a mulher e com as filhas é muito horroroso. É muito só de assistir, é muito violento, né? É muito pesado. É mais um trabalho jornalístico de suma importância. Exato, é de suma importância, Gui. Quero agradecer muito aqui sua presença, pelo seu trabalho e da sua equipe também. É isso, importantíssimo vocês contarem essas histórias, né? E também imagino que deve ter sido muito difícil para essas mulheres estarem falando e mostrando o rosto e realmente colocar essa história agora no mundo. No mundo, para fora. É isso, para fora. Obrigada, Gui. Um beijo para você. Muito obrigado. Da minha parte, enfim, obviamente, para todo mundo que assistiu, teve coragem, enfim, nem coragem a palavra, teve estômago, ou desejou ler esse material, que a gente, desde o início, como fez a mesma coisa que você, né, Gabi, alertamos que não é uma coisa fácil de ler. É claro que foi difícil, mas não se compara. O que essas mulheres contam, e a gente, durante as semanas que a gente se debruçou sobre esse caso, e continuamos, e ainda estamos debruçados, a gente está expondo assim, 5% da quantidade de informação que a gente tem. Tem muita entrevista aí substanciando esse material que não vai ser publicada, porque são entrevistas feitas off the record, né, mas que foram fundamentais para a gente checar os indícios de veracidade dos relatos. Né? Não porque a gente coloca a palavra da vítima em dúvida, mas em respeito a quem está lendo, inclusive. Né? E só para fechar, amanhã a gente vai trazer na coluna o início do detalhamento de uma coisa escandalosa, que é o que as polícias fizeram sobre isso. Houve um registro da Polícia Federal, na Polícia Civil do Ratinho Júnior, no Paraná, em 2021, da Kalinka, contando o que nos contou. De uma maneira resumida, mas contando que sofria tortura, que estava sendo ameaçado de morte, e nada foi feito. Nossa. Nada. Então, amanhã confiram, a partir das 6 horas da manhã, né, Amado? A gente já pode conferir, então, na sua coluna esse trabalho no Metrópolis, né? E amanhã eu estou no N1 também, conto mais na nossa programação aqui. Obrigado, valeu. Obrigada, a gente que agradece, Amado. Obrigado, querido. Importantíssimo, né? Depois que a primeira mulher quebra o silêncio, outras vêm também. Então, a gente vai continuar acompanhando essa história. A gente também lembra você, né? A gente vai ter aqui um evento importantíssimo no ICL, que vai ser uma aula
sobre as relações humanas com a tecnologia. Vai ser uma aula gratuita com o Adam Alter. Então, ele que vai conversar com o Eduardo Moreira, ele vai moderar essa conversa, né? Junto com o Adam, falando sobre estratégias de manipulação e como que dá para usar a tecnologia a nosso favor, já que a gente é dependente dessa tecnologia. Não tem jeito. Vai acontecer no dia 7 de julho, que é o próximo domingo, não esse que vai acontecer agora, o outro, às 8 horas da noite, e você tem que fazer a sua inscrição para poder assistir. Então, você acesse cln2.com.br para poder assistir e ficar por dentro de como traçar estratégias para lidar com a tecnologia. Então, esse fica o recado para você. E também lembro que a gente está com a campanha Fora Salles, que já chega a 178 mil assinaturas. Ele que fez uma mensagem na rede social, escreveu uma mensagem de apoio à tentativa de golpe na Bolívia. E a gente está tendo uma reação muito grande também nas redes sociais a partir desse abaixo-assinado, o forasales.com.br. Então, 178 mil assinaturas. Vamos assinar, gente. Vamos assinar. Por favor, assine e espalhe. É isso. Isso aí, então, gente. Amanhã voltamos a partir das 7 horas da manhã. Amanhã já sextou, hein? Sextou, e hoje o primeiro debate lá nos Estados Unidos, Biden versus Trump, né? Biden versus Trump. Até o presidente Lula já falou sobre isso. Hoje ele deu entrevista para a Rádio Tatiá e ele disse, como democrata, eu tô torcendo para que o Biden saia vitorioso. Não se podia esperar outra coisa, né? Ele jamais iria para o Brasil, o Trump no poder é perigoso, porque é uma aliança com o bolsonarismo de volta aí. Né? E com a extrema-direita. Extrema-direita mundial. Isso aí. Então, fiquem de olho. A partir das 7 horas da manhã a gente está de volta. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã. Até amanhã. Existe uma pandemia gigante e silenciosa tomando conta do mundo. Uma pandemia que tem roubado anos de vida das pessoas e que tem trazido desequilíbrio para a cabeça das pessoas. Nunca tomaram tanto remédio, se sentiram tão deprimidas, se sentiram tão angustiadas. E essa pandemia é uma pandemia digital. É um apocalipse tecnológico. O maior especialista do mundo, eleito o melhor professor da New York University, um dos 40 maiores professores de negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, um domingo às 8 horas da noite, sobre esses assuntos, trazendo também caminhos para a gente conseguir se proteger de tudo isso. Uma aula para assistir com seus filhos, com a família inteira. Uma aula para não perder de jeito nenhum. Uma aula gratuita que só o ICL poderia trazer para você.